Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Júnior Nogueira, sou hipnólogo clínico e sou facilitador comportamental e hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é extremamente importante para a nossa saúde e extremamente importante para a nossa vida, que é o sono. A importância do sono na nossa vida. Então, vem comigo. Antes de iniciar e falar sobre o sono, muita gente me pergunta como que é isso dessa terapia que você faz, como que é esse seu trabalho terapêutico, né? O meu trabalho terapêutico envolve vários fatores. Eu me utilizo principalmente da hipnose clínica, no caso, eu clinico utilizando a hipnose na minha terapia. Para quê? Para acessar conteúdos do subconsciente, conteúdos inconscientes da pessoa e através da reestruturação desses conteúdos gerar resultados externos na vida da pessoa. Então, por que você vai falar sobre sono? Porque na minha terapia eu trabalho o ser humano como um ser integrativo. O que seria um ser integrativo? Todas as partes conectadas, todos os aspectos que envolvem o ser humano, todos os aspectos que fazem parte, que são correlacionados com a vida das pessoas, estão presentes também na terapia e devem estar. Por quê? Porque estabelecem conexões diretas com as pessoas, diretas com o ser humano, diretas conosco. E a partir dessas conexões, trabalhando-se essas diversas estruturas, o ser humano como um todo, é possível se chegar ao resultado que se espera. Na PNL, nós temos um pressuposto que diz que mente e corpo estão extremamente conectados. E isso é uma realidade. A neurociência já prova isso, que o nosso corpo, a nossa estrutura corporal orgânica está extremamente conectada também com o nosso cérebro, com a nossa estrutura mental, que faz parte muito mais além do cérebro. O cérebro é só uma máquina em que nós manifestamos esses comportamentos, manifestamos essa energia mental, né, através do nosso cérebro. Então está tudo conectado, o ser humano está por inteiro conectado. E o sono é uma estrutura que eu trabalho bastante na terapia. Primeiro, porque eu ofereço um processo hipnótico, uma instalação de ancoragem para que haja um relaxamento pré-sono. Então a pessoa vai até o meu consultório, a gente faz uma instalação de uma âncora de relaxamento que a pessoa executa essa âncora sempre antes de dormir. Mas qual a importância do sono para a nossa vida, né? A importância do sono para a saúde de uma maneira geral. Outro adendo que eu gostaria de fazer é que nós trabalhamos através dessa terapia a possibilidade de não apenas sobreviver, para que as pessoas não apenas sobrevivam, mas vivam, gozem da vida de uma maneira íntegra, integrativa, de uma maneira completamente intensa, tá? Então, esses são um dos princípios da terapia. Então, por que, mais uma vez, do sono? Por que o sono é tão importante na vida do ser humano? O sono, na história da humanidade, alguns conceitos antropológicos apontam que o sono ele veio a acontecer somente depois de um período bem depois da existência humana. Então, quando o ser humano começou a existir, ele não dormia, por exemplo. Então, foi no período em que ele se recolhia dentro das cavernas para fugir do perigo externo, para fugir das ameaças externas, que ele aproveitou aquele período para dormir. Eu, particularmente, não acredito muito nessa teoria. Eu acredito que o sono é uma necessidade fisiológica desde sempre, já veio acoplado desde a nossa criação. Mas, enfim, o que é o sono, então? O sono é um estágio, um estado corporal em que nós entramos em profundo relaxamento físico e em que o nosso cérebro e o nosso corpo realiza atividades fisiológicas de síntese, atividades fisiológicas de reestruturação, buscando aquilo que nós chamamos de homeostase. Então o sono ele é composto por fases. As duas principais fases do sono são a fase não REM e a fase REM. A fase não REM
é a fase principal. Ela está presente na maior parte do nosso sono. E ela também é composta por fases. Na fase não REM, o que significa REM antes de falar de não REM? REM significa Rapid Eye Movement. Desculpa meu inglês aí. São movimentos rápidos dos olhos. O que acontece então no sono REM? É notado, assim como no processo hipnótico, quando o indivíduo acessa um nível de transe ou acessa um nível de ondas cerebrais em que ele fica mais suscetível às induções, fica mais suscetível ao próprio processo hipnótico, movimentos rápidos, anterolaterais, laterolaterais, na verdade, dos olhos, para lá e para cá. Então a pessoa fica com a esclera um pouquinho à mostra e se observa movimentos dos olhos. Por isso que essa fase é chamada de sono REM, dos movimentos rápidos dos olhos. Já a fase não REM, que faz parte da maior parte do sono, da estrutura do sono, ela é uma fase composta por outras subfases. Então, devagarinho, através dessas fases, nós vamos entrando em um aprofundamento. E esse aprofundamento pode ser medido através das ondas cerebrais. Quanto mais longos os intervalos de onda e menores as frequências, né? Então, mais devagar, mais lento esse processo ondulatório, mais aprofundado no sono o indivíduo vai se encontrando. Então, vai havendo um relaxamento corporal e um relaxamento da atividade cerebral. Essas ondas também podem ser divididas em ondas teta, ondas beta, ondas alfa, ondas gama, que é um estado de hiperatividade, né? Mas não vou entrar nesses detalhes, tá? E o sono REM, então? O sono REM, ele é um sono chamado também de sono paradoxal, porque as ondas cerebrais notadas no sono REM são ondas de extrema atividade, curtíssimos intervalos, ou seja, se você colocar os eletrodos ali para medir as ondas cerebrais, você vai ver uma extrema atividade cerebral, uma extrema atividade mental, porém o corpo está em um estado de profundo relaxamento, um grande relaxamento. E por que acontece isso então? Porque é nessa fase aqui que a nossa memória é consolidada, é nessa fase aqui que hormônios como a testosterona são liberados, é nessa fase aqui que acontecem sonhos, a maioria dos sonhos que nós nos lembramos no outro dia. E o que são os sonhos, tá? A neurociência aponta os sonhos como uma síntese, uma síntese das coisas que a gente vivenciou ao longo do dia. Mas os sonhos são muito mais do que isso. Os sonhos revelam muito do conteúdo inconsciente. Freud, professor Carl Jung, estudaram muito isso. Então, através dos sonhos, nós conseguimos vislumbrar alguns conteúdos que estão armazenados no nosso inconsciente. Então, os sonhos são extremamente importantes. Todos os dias nós sonhamos, mas no processo entre o sonhar e esse sonho vir à nossa consciência, esse sonho ser estabelecido no nosso cenário mental, existe um hiato. E é nesse hiato, é nesse intervalo que acontece, que muitas vezes nós ficamos com aqueles sonhos meio bagunçados, meio sem saber, meio sem entender o significado daqueles sonhos, mas eles trazem muitos significados, mesmo que nós não consigamos interpretar. Existe também a modalidade de sonhos lúcidos, né? O que é o sonho lúcido ou projeção astral? É a capacidade de ficar consciente e conseguir coordenar e gerenciar os sonhos. A projeção astral é algo ainda mais profundo, ainda mais além, ainda mais metafísico, que eu também não vou abordar aqui, porque o foco é no sono e na importância desse para a nossa saúde, tá? Então o sono, como a gente viu, é importante para nossa fisiologia, para recuperar a homeostase e principalmente para nossa mente, para consolidação de informações, consolidação da nossa memória, para que nós acessemos estados mentais em que promovam em nós alterações positivas. E qual é a regulação fisiológica, então, do sono na nossa vida? Nós temos dois hormônios principais participando dessa regulação. Nós temos a melatonina, e nós temos o cortisol. Esses hormônios são antagônicos, tá? O que são antagônicos?
Na presença de um, o outro é inibido, na presença do outro, o outro é inibido. Tá? Então, o que significa isso? No estado em que a luz cessa, em que a gente se encontra num ambiente completamente escuro, um componente lá da nossa retina, também do nosso tronco cerebral, chamado núcleo supraquiasmático, ele envia sinais corporais para a nossa medula, que vai depois para o nosso cérebro e vai atingir uma glândula chamada de glândula pineal. Por que ela é pineal? Porque ela provavelmente tenha um aspecto parecido com uma pinha. Tá? Essa glândula é muito importante na vida e na mente humanas, mas isso é assunto para outro vídeo. Tá? Então essa glândula pineal vai secretar um hormônio chamado de melatonina, que é o hormônio do sono. É a melatonina que promove todo esse relaxamento corporal, ela que emite os sinais para o corpo, para que ele relaxe, para que nós consigamos alterar essas fases do sono que são extremamente importantes para a nossa regulação fisiológica e para a nossa saúde. Então é tudo através da melatonina. Na presença de luz, essa melatonina é inibida. Um hormônio que é secretado assim que a luz começa a aparecer no começo do dia é o cortisol. Então, o cortisol ele tem uma atividade completamente distinta da melatonina. O cortisol estimula o nosso corpo a entrar em estado de alerta, o nosso coração a bater mais rápido, os nossos músculos a serem irrigados, para que a gente fique em estado de alerta. Então, é o hormônio da vigília. Quando a gente acorda, muito cortisol é liberado na nossa corrente sanguínea. Tá? Então, por que eu vim trazendo isso da melatonina e do cortisol? Na presença de luz, seja ela do sol, ou seja ela a nossa luz fluorescente mesmo, a luz que nós temos em casa, do celular, o nosso cortisol é liberado. Então muita gente aparece no consultório para eu tratar com dificuldades para dormir. Por quê? Porque muitas vezes eles estão em extremo contato com luzes. Não é só isso, mas é um dos aspectos. Porque muitas vezes eles não conseguem relaxar a sua mente, porque um hormônio chamado também de GABA, ele participa dessa ação. O hormônio GABA, ele promove um relaxamento do estado de vigília, um relaxamento da nossa mente crítica, e a gente consegue se aprofundar ainda mais em estados mais relaxados do nosso cérebro, da nossa mente. Tá? Então, na presença de cortisol, a gente fica em estado de vigília. Então, a luz influencia nisso. Outra coisa, os pensamentos acelerados, assistir filmes, por exemplo, que promovam um estado que altera a nossa fisiologia, que altera as nossas emoções, filmes de terror antes de dormir, ou dar muitas risadas, comédia antes de dormir, também atuam diretamente nesse estado de vigília. Situações em que nós expressamos que nós temos preocupação, que nós precisamos estar em estado de vigília, o nosso cérebro primitivo ele atua de forma a promover o nosso estado a nossa saúde, a nossa vida, né? Para promover a nossa vida de uma maneira geral. Então ele não desliga, ele não permite que o cérebro desligue, porque desligar seria uma ameaça para a nossa sobrevivência. Então, tudo isso participa da atividade de vigília. E no tratamento, através da hipnose, no tratamento em consultório que eu faço, no tratamento comportamental, envolvendo coaching também comportamental, eu não trato só do sistema de ancoragem de relaxamento. A gente faz um processo também chamado de higiene do sono. O que é essa higiene? É promover um ambiente todo repleto de situações que vão promover um sono mais relaxante, um sono de melhor qualidade. Isso é extremamente importante para o indivíduo. Além do que, as pessoas têm capacidades de regeneração através do sono, de relaxamento e de descanso diferentes. Nós temos, por exemplo, os pequenos dormidores, os médios dormidores, e os grandes dormidores, grandes. O que isso significa, Júnior? Significa que, para os pequenos dormidores, cerca de
4 a 6 horas de sono é suficiente para restabelecer, para que a gente acorde revigorado. Para os médios dormidores, que é a maioria da população, cerca de 8 horas é suficiente. Já para os grandes dormidores, cerca de 10 a 12 horas são necessárias para o indivíduo realmente descansar, para ele realmente se estabelecer. E isso promove uma diferença muito grande na nossa vida social. Dificilmente alguém vai poder ter a possibilidade de dormir 10, 12 horas para se restabelecer, mas isso acontece, tá? Então é importante que a gente entenda essa característica fisiológica nossa para que a gente nos entenda e para que nós tenhamos maior saúde e mais uma relação melhor com a nossa mente, tá bom? Então, só a nível de curiosidade, esses 3 aspectos aqui do sono. Trouxe a melatonina, que é expressa somente em ambientes completamente escuros, então desligar televisão, desligar luzes que tem no quarto. Eu durmo particularmente com tapa-olho, se a pessoa também tiver essa preferência, gente que sente fobia, sente claustrofobia só de tapar os olhos, eu durmo para que essa liberação de melatonina seja ainda maior e as atividades fisiológicas liberadas por ela possam acontecer, tá? Então, a terapia não envolve só o relaxamento mental pré-sono, envolve todo o processo de higienização do sono que vai promover uma muito maior saúde do indivíduo. Existem estudos que foram feitos com pessoas que ficaram sem dormir durante alguns dias, né, ou dormindo poucas horas, e essas pessoas entraram em colapso muito rapidamente. Então o sono é extremamente essencial para a vida do ser humano. Outra coisa que eu queria trazer aqui de informação, e que é uma coisa interessante, é que muitas vezes, quando a gente não consegue atingir as horas de sono, a gente tem uma certa insônia, aquelas pessoas que têm insônia tentam recuperar as horas que perderam num final de semana ou em um dia que elas extrapolam as horas dormidas. Nós temos um ritmo interno chamado de ritmo circadiano. Ritmo circadiano. Não sei se tem acento, tá? Ritmo circadiano, que é o ritmo que regula o nosso ambiente interno, regula o nosso metabolismo, regula os momentos em que a gente vai entrar nessas fases do sono de mais aprofundamento, de menos aprofundamento. E esse ritmo circadiano, ele também regula a liberação desses hormônios. O que eu quero dizer? Que além dos fatores externos, o fator interno, o relógio biológico que a gente tem, também trabalha no sono. Então, se eu durmo lá, eu vou perdendo as horas de sono, vou acumulando cansaço, mas no final de semana eu tento recuperar, eu extrapolo aquela quantidade de horas que eu sou habituado a dormir, existe uma desregulação, um desbalanço entre a liberação de melatonina e cortisol. Quando eu passo mais tempo dormindo, mais melatonina, a melatonina é excedida, então o cortisol, quando eu acordo, não é exatamente tão liberado quanto quando nos horários que eu sou habituado. Então eu acordo meio grogue, sabe aquele dia que você fica meio grogue, você acorda não muito bem, parece que você está desconectado da realidade externa, está com a mente mais divagando, com a mente mais fumaciada, muita gente relata. Você passa o dia todo com sono, por quê? Houve esse desbalanço hormonal e realmente a melatonina, como ela promove o relaxamento e os sonhos acontecem durante a noite, acontecem durante esses estágios de relaxamento, a gente, quando acorda com mais melatonina sendo liberada, a nossa tendência é ficar mais introspectivo, mais voltado mesmo para aquilo que a gente tem projetado interiormente e perde um pouco dessa conexão exterior, essa conexão com o ambiente externo. Por isso que a gente fica meio grogue, meio avoado o dia todo. Então, nem isso faz tão bem para a saúde assim, porque causa um desbalanço hormonal, um desbalanço metabólico no nosso corpo. Então, o ideal seria comportamentos adequados de sono durante toda a semana, estabelecer um ritmo circadiano saudável. Então essas foram as informações, ficou extenso o vídeo, porque são bastante informações, ainda não trouxe todas as informações, mas eu tentei dar uma enxugada para que ficasse fácil, de fácil entendimento, e para que a gente conseguisse estabelecer uma relação de compreensão da importância do sono e de como a terapia mental, a terapia com hipnose,
pode ajudar nesse processo. Então, aqui ficou o Júnior Nogueira. Lembre-se sempre, assuma o controle e até o próximo.